Olá a todos, espero que estejam todos bem dispostos e para mais um vídeo. Só que desta vez é um vídeo que vai ser reeditado, porque achei que o penúltimo vídeo estava um bocadinho longo, um bocadinho chato, maçudo, e que achei que não teria que vos sujeitar a ouvir a voz de alguém que não traz nada de proveito. A verdade é essa. Porque se a mim me incomoda, eu refleti e achei que devia retirar o áudio daquele ancião presidente que estava a presidir a Assembleia Ordinária da Congregação Cristã em Portugal, na sua sede, que é a Casa dos Horrores. Mas pronto. E também porque achei que tinha falho em algumas perguntas que queria fazer ao ancião presidente, já que eu fiz aqui há uns tempos atrás e não obtive resposta, mas isso é normal, porque até mesmo o irmão Fernando Teixeira está à espera que lhe dêem resposta de várias perguntas e de várias solicitações, portanto, eu também estou a aguardar que me respondam a algumas dúvidas que eu quero aqui colocar. Mas como o presidente da administração não tem autorização de me dar resposta, eu espero que o presidente dos anciães pelo menos tenha a educação e a coragem de me responder. Se não for aqui no YouTube ou enviar alguma carta, que seja pelo menos até pessoalmente. Porque não, eu aceito. Se me convidar para ir tomar um café pela Baixa do Porto, eu estarei receptiva sem qualquer problema, porque quem não deve não teme, não é verdade? E eu, como gosto de encarar as pessoas olhos nos olhos, nunca coloco os meus olhos para o chão, antes pelo contrário, os meus olhos sempre se elevam para o alto, de onde me vem o meu socorro. Mas parece que para os olhos do presidente dos anciães da Congregação Cristã em Portugal, o socorro dele vem de baixo. É de lamentar, mas cada um é como é. Temos que respeitar uns aos outros, não é verdade? Pois bem, mas antes de eu falar sobre a reunião, o ajuntamento que houve da Assembleia Ordinária da Congregação Cristã em Portugal, na sede da Casa dos Horrores, eu quero aqui dar um simples recado ao Presidente dos Anciães, porque eu estou de veras preocupada. Porque há uns dias atrás eu tive um sonho, porque nem sei se é sonho, se é revelação. Há uma coisa que eu tenho certeza, isso eu não tenho dúvidas, que foi um grande pesadelo. Isso foi. Pois bem, como eu quero aqui salientar, portanto, é um simples recado, eu não sei o significado deste sonho e quero aguardar que o Presidente dos Anciães me possa esclarecer e decifrar este sonho. Pois bem, vou contar. Andava eu pela cidade do Porto, numa das ruas movimentadas da Baixa do Porto, uma rua comercial. Estava eu a passear, a ver as montras, até que vejo alguém, toda vestida de preto, curvada, com um andar característico, em que mancava de dos seus pés. Não sei se seria um problema de deficiência de nascença ou não, mas que mancava. E o que eu achei mais intrigante foi ver essa pessoa, que era uma mulher, dirigir-se para a entrada de um prédio. E eu, ainda em dúvida, questionei: dá-me a impressão que é a entrada do prédio do Presidente dos Anciães da Congregação Cristã em Portugal. Mas até que essa mulher entrou. Eu não lhe vi o rosto, eu só vi a parte de trás. Eu vi, mas eu fiquei numa aflição. Entrar por aquele prédio como à vontade, sem qualquer problema de ser restringida a sua entrada naquele prédio.
Até que eu vi essa mulher numa janela. E quando vi o rosto, aí eu identifiquei a pessoa e fiquei ainda mais aflita. E disse: onde é que está esta mulher? Até que houve uma voz que me disse: está na casa do ancião presidente dos anciãos. Mais aflita eu fiquei. Eu disse: não, não pode ser. E veio novamente essa voz dizer-me: está na casa do ancião do presidente. Eu até fico, a sério, eu quando falo nisto eu fico, do ancião presidente dos anciãos. Eu disse: não. E o ancião permite que uma mulher deste género entre na sua casa? Não obtive resposta. A minha preocupação era: mas o ancião presidente dos anciãos tem crianças, tem netos e netas. O que é que aquela mulher vai fazer lá? Vai fazer mal a alguém? Ao ancião? Alguém da família do ancião? Eu fiquei muito aflita. Até que acordei, de tanta aflição acordei, e sei que aquilo não era um sonho, era um pesadelo. Isso eu sei. Se era revelação, não sei. Aqui deixo esta questão ao presidente, ao ancião presidente dos anciãos. Eu até fico perturbada só de falar nisto. Fico incomodada mesmo, a sério, acreditem. Fico incomodada. Senhor ancião dos presidentes, eu não digo que fico incomodada. Senhor ancião, presidente dos anciãos, o que é que este sonho quer dizer? Pode-me explicar, por favor? Porque o senhor, pelo menos, é considerado um homem espiritual. Se é ou não é, isso eu já não sei. Mas, ao entrar uma mulher deste género na sua casa, eu posso até chegar à conclusão que se calhar o senhor até de espiritual não tem nada, não é? Porque devia estar atento. Deveria estar atento a não permitir que estes espíritos entrassem na sua casa. Bem, mas vamos agora falar do assunto que é o ajuntamento para a Assembleia Ordinária da Congregação Cristã em Portugal, na sede da Casa dos Horrores. Pois bem, a questão é que, senhor ancião presidente, visto que o senhor já tomou a posse e tem essa responsabilidade, e que antes de vir dar, ou aliás, antes de dar a oportunidade do presidente da administração divulgar os valores que foram divulgados, o senhor tem uma retórica que eu digo muito sinceramente que não era adequada para aquele local. Se era para aquela irmandade, não sei, porque estava muito, muito pouca irmandade. Estavam os servos que estavam e que, por acaso, eram os servos que também compactuaram com o silêncio sobre os horrores que aconteceram ali naquela casa. Eu até no vídeo anterior mencionei os nomes, porque eu já tinha avisado que queria referir os nomes das pessoas que ocultaram e que se silenciaram os crimes horrorosos que foram cometidos nessa casa. Os senhores não quiseram crer que eu era capaz de falar os nomes. Mas agora, para encurtar o vídeo, eu quero lhe dizer que fiquei admirada de ver certas e determinadas pessoas lá, e pelo menos no local onde estiveram sentadas, principalmente o ancião Calamanaia, que é ancião de Matosinhos, em que esteve sentado no local onde se sentava o tal encarregado abusador. Eu aqui quero lhe aconselhar que vigie, porque olhe que o espírito que está naquele lugar pode passar para si, senhor ancião Calamanaia, da igreja de Matosinhos. Já que o senhor também foi uma pessoa que se silenciou perante o crime que foi cometido
também na Casa dos Horrores de Pamplide, o senhor ficou em silêncio juntamente com o ancião presidente que já faleceu, não é? Se calhar convinha-lhe, se calhar já estava prometido que os seus familiares iriam desfrutar de ministério. Pois é, senhor ancião presidente dos anciães, as coisas estão a ficar muito feias e muito, como é que eu ia dizer, com muita falta de transparência e muita falta de verdade e com muita falta de amor. E por falar falta de amor, o senhor fez uma retórica sobre o amor. E o mais interessante é fazer uma retórica daquelas naquela igreja, na Casa dos Horrores, aonde faltou amor para com as vítimas, aonde faltou amor para quem foi a testemunha, onde faltou amor para quem defendeu a verdade, onde faltou amor para com realmente cuidou e amou por servir a Deus, já que o Senhor fala até dos músicos que vão em dias de chuva tocar, que os senhores da administração que vão sem qualquer paga material. É de se louvar, é sim senhora, não coloco em dúvida isso. E aqui eu quero fazer referência, que eu tenho imenso respeito por toda a administração que está neste momento a tomar conta da administração, a administrar os valores e tudo o que engloba a parte material da congregação cristã em Portugal. Não lhes imputo a eles qualquer responsabilidade de qualquer pergunta que eu queira fazer e que ainda não obtive resposta, e de qualquer dúvida que eu tenha que ainda não obtive resposta. Não. Eles estão sujeitos à cúpula dos anciães da congregação cristã em Portugal. Com certeza eles até gostariam de se defender e de esclarecer as coisas, mas não lhes é permitido. E por isso o senhor presidente dos anciães vem de uma forma muito subtilosa passar a mão na cabeça às pessoas responsáveis pela administração. O senhor até é muito perspicaz. Mas sabe uma coisa? Eu também sou. Com a ajuda de Deus, eu tenho vindo a ser muito perspicaz. Acredite. Mas sabe, senhor ancião, presidente dos anciães, esses senhores que estiveram aí sentados consigo, um que é ancião de Vilar do Pinheiro, outro que é o ancião de Laborim e que até orou na última oração, esses senhores se silenciaram perante os crimes, os horrores que foram cometidos nessa casa. Eu não lhe posso chamar igreja nem casa de oração, não, porque Deus não pode habitar num local tão sujo, tão porco, tão nojento, como é esse local da Casa dos Horrores. E o senhor presidente até sabe perfeitamente o que aconteceu aí. O senhor ancião presidente até foi um dos que quis que se ficasse em silêncio e que nem se escrevesse a ata para que a placa da congregação não ficasse manchada. Aliás, o nome da congregação ficasse manchada. Mas, no entanto, o senhor é amigo do diácono que manchou o nome das vítimas. Olha que interessante. E o senhor tem a distinta lata e a descaradeza de apregoar o amor numa casa como essa, que é a Casa dos Horrores. Se o senhor não teve acesso ao processo, se quiser eu posso dispensar o que está lá descrito. Assim pode ser que tenha mais amor para pregar
na Casa dos Horrores. Como o senhor é hipócrita e falso. Não falando que o senhor já não era a primeira vez que pregava assim uma retórica. Portanto, já começa a ser cansativo tanta vez repetir a mesma retórica. Por isso mesmo que até eu retirei o áudio dessa retórica, porque enojou. As pessoas que ouviram ficaram enojadas, ficaram revoltadas, com tanta hipocrisia e com tanta falsidade e com tanta falta de transparência da sua parte, senhor ancião presidente dos anciães da Congregação Cristã em Portugal. As pessoas estão a abrir os olhos, ainda bem, graças a Deus. Eu não quero que elas saiam da congregação. Para mim, tanto faz como tanto fez. Não ganho nada com isso. Apenas quero alertar às pessoas dos perigos que encontram em casas que vão cultuar a Deus, ou que pensam que vão cultuar a Deus, mas que na realidade são casas que são chamadas casas de horror. Mas, senhor ancião, presidente dos anciães, o senhor nunca me respondeu às perguntas que eu fiz há uns tempos atrás, antes de ser realizada esta assembleia. Ou ainda quer que eu continue a falar sobre o que se passou da Casa dos Horrores? Se quiser eu continuo. Esse amor que o senhor pregou foi dado a pessoas que não tiveram respeito pelas vítimas e que nem sequer quiseram proteger as vítimas. Tiveram conhecimento, e estou a falar da família do próprio encarregado abusador. O senhor, até mesmo o senhor sabe que este encarregado tinha este problema já há muitos anos e o senhor ficou calado. Tanto o senhor como outras pessoas da sua família que tinham ministério sabiam que este encarregado tinha este problema. Aliás, carregava em si este problema. Como a pessoa que eu vi entrar na sua casa, que carrega um peso e uns aguilhões nos pés, que só o som desses aguilhões perturba qualquer alma que seja pura diante de Deus. Assim não incomoda, senhor ancião presidente, de ouvir aquele barulho dos aguilhões, daquelas correntes nas pernas? Não incomoda? A sério que não incomoda? Nem se preocupa com o que está à sua volta, se estão bem ou não? E o senhor vem falar de amor? Quantas vezes o senhor repetiu a palavra amor? O senhor sabe o que é amor? Eu acho que não. Vai-me desculpar a minha sinceridade, a minha transparência em dizer isto, senhor ancião, presidente dos anciãos. Eu acredito que o senhor não sabe o que é amor, porque o senhor é uma pessoa muito sombria. O senhor não tem brilho. O seu olhar está sempre virado para o chão. Não é capaz de olhar o horizonte, não é capaz de esboçar um sorriso. E não venha dizer que está a ser perseguido. Não venha com essa. Porque, sabe uma coisa, senhor ancião presidente dos anciãos, agora consigo compreender por que razão o senhor não teve a coragem de enfrentar certas pessoas em favor daqueles que tiveram que entregar o seu ministério, que tiveram que se retirar da Casa dos Horrores, porque não tiveram apoio. Não tiveram apoio. Inclusive estava lá o ancião, um dos anciãos, o mais novo, o chabalito, que pensa que é homem, adulto, experiente da vida, mas que ainda lhe falta muito para ser um homem experiente, corajoso e para ser principalmente um homem de Deus. Como o senhor, sabe? O senhor até pode ser um homem bem falante,
que sabe dar as palavras certas. Mas sabe uma coisa? Até eu era capaz de subir àquele púlpito e dar essa retórica. Uma retórica simples, vazia, sem Espírito de Deus. Por que não? Porque para si subir àquele lugar não é nada demais. O senhor já está habituado, são muitos anos, já ganhou a experiência de saber, querer demonstrar de que há um homem revestido, quando na realidade não é. Não tem nada de Deus, porque se fosse um homem de Deus, se fosse um homem revestido com a força, com a capacidade de enfrentar os espíritos que muitas das vezes o confrontam, o senhor ancião presidente dos anciães não tinha permitido que o ex-cooperador de adultos do Bom Jardim tivesse entregue o seu ministério. Não teria aceito a sua carta. Mas agora tudo está esclarecido. Perante o sonho que eu tive, tudo está esclarecido. Por que razão nem sequer incentivou para que, não, meu filho, não faças isso, não, tu não tens culpa de nada. Culpa é, porque outros colocaram culpa, mas o senhor não quis defender. O senhor ancião, presidente dos anciães. O senhor vai carregar em si a culpa de não ter defendido os inocentes. E o senhor vem falar de amor? O senhor que nem sequer quer aceitar uma reconciliação com o irmão Fernando Teixeira, que ele não quer cargo nenhum, apenas quer uma reconciliação, porque um dia destes, quando Deus o vier buscar, ele quer ir em paz. Mas ele vai em paz, sabe porquê? Porque ele já pediu por várias vezes para se reconciliarem, mas o senhor ancião presidente é que não quer. É teimoso, é burro teimoso. Mas porquê? E já agora, senhor ancião presidente dos anciãos, aqueles áudios que o irmão Fernando Teixeira tem vindo a divulgar aqui no meu canal acerca dos desvios da coleta, isso é verdade? Porque o senhor não permitiu que o presidente da administração fizesse referência a isso, se justificasse, dissesse, isso é mentira, ou é verdade, aconteceu, não foi na minha época. Não há agora oportunidade para esclarecer da minha parte da administração atual. Mas com certeza o ancião presidente, que esteve sempre em todas estas situações, ele poderá esclarecer. Mas não esclareceu, pois não. Nada. E nós continuamos nesta dúvida, senhor ancião presidente dos anciães. E vem o senhor falar de amor. E já agora, por que razão é que foi retirada o ministério a este irmão, o irmão Fernando Teixeira? Foi por ele querer saber a verdade acerca dos desvios? Será que foi por ciúmes e inveja de que, pela misericórdia de Deus, Deus abençoava o irmão Fernando Teixeira e as almas aumentavam? Gostavam dele? O senhor não vem esclarecer nada. Portanto, eu posso pensar o que eu quiser. O povo pode pensar o que quiser, porque infelizmente vocês nunca esclarecem. Digam-me uma coisa, senhor ancião, presidente dos anciães. Qual é o receio de enfrentar as pessoas e de dizer a verdade? Ou de admitir que falharam, que erraram? Porque vocês continuam a perder as almas, a não se interessar das almas que já saíram. E fala em amor. Eu continuo a perguntar-lhe, senhor ancião, presidente dos anciães, o senhor sabe o que é ter amor por alguém? Ter amor pelos filhos de Deus
que supostamente Deus lhe confiou para cuidar e que afinal de contas não está a cuidar, apenas está a cuidar dos filhos do diabo. Esses sim, porque quem comete esses crimes monstruosos e quem compactua com esses mesmos crimes são filhos do diabo. Isto vai-lhe pesar na consciência? Se é que a tem. Porque eu já acredito que não a tenha. Que já tenha perdido a consciência já há muito tempo, senhor ancião presidente dos anciães. O senhor é uma marionete nas mãos do diabo. Ainda não se apercebeu disso? Não. Lamento. E todos aqueles que estão à sua volta estão adormecidos. Continuam a venerá-lo. A dizer amém, amém e amém. Mal eles sabem que estão a dizer amém ao diabo. Senhor ancião, presidente dos anciães, o senhor tem a noção do sangue que está nas suas mãos, de muitas almas que foram esquartejadas espiritualmente, porque o senhor não as defendeu. O senhor não tem a espada para defender, a espada da verdade, para defender aqueles que estão a ser atacados pela mentira. O senhor presidente dos anciães e toda a sua cúpula, o senhor alberga na sua capa de hipocrisia, falsidade, mentira, todas estas pessoas que defendem a mentira. E o senhor sabe perfeitamente a quem é que eu me estou a referir, não quer que eu diga nomes. Quer que eu diga novamente nomes? Pois é, mas eu não vou dizer, acredito que não vou dizer, porque o senhor sabe perfeitamente. O senhor sabe perfeitamente. O senhor tem a noção das injustiças que tem vindo a permitir que sejam cometidas? O senhor tem a noção do que está a ser cometido? Eu sei que o senhor tem uma eloquência, uma falatória muito boa, que engana os mais simples. Infelizmente engana os mais simples, os mais humildes. Mas aqueles que já têm alguma experiência do vosso engano, vocês já não enganam. Isso é uma coisa, eu acho que Deus está a fazer uma obra maravilhosa, em que está a retirar os que são verdadeiros, transparentes, simples, humildes, porque no vosso meio só há podridão e infelizmente muito poucos são aqueles que se aproveitam. E sabe, senhor ancião presidente, como eu já referi, eu não tenho medo de enfrentar seja quem for. Não tenho. Porque eu tenho a certeza de que Deus está comigo. Mas já agora consigo quem é que está. Estão os ratos, que quando a coisa der para o torto, vão todos fugir. Quando o barco estiver a afundar, vão todos fugir. E já agora, pense bem sobre o assunto. Faça uma reconciliação com o irmão Fernando Teixeira. Tanto o senhor presidente dos anciães, como toda a cúpula. Então onde está o amor? Que amor é esse que tudo suporta? Onde está? E por último, senhor ancião, presidente dos anciães, quando o senhor refere na sua retórica que já não engana a muitos, não. São poucos aqueles que já vão nessa retórica. Mas nessa retórica que o senhor falou, que fez, na Casa dos Horrores, em que disse que se Deus é por nós, quem será contra nós?
Digam-me uma coisa. Que Deus é esse que defende a mentira? Defende os horrores que foram cometidos nessa casa? Como é que é possível? E já agora, a tal salinha dos horrores que fica na galeria está tapada com um papel baço. Para quê? Para que possam fazer os horrores sem que ninguém veja? Sem que haja testemunhas? Há algumas chaves? Não vi lá nenhuma fechadura. É este Deus que apregoa, que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Há um Deus que defende e maltrata a mentira? É aquele Deus que defende quem comete estes horrores? É isso? É este Deus? Que Deus é este? Que Deus é este? Ainda bem que eu saí a tempo dessa casa dos horrores e desse lugar, porque nem vós mesmo sabeis o que estáis a fazer aí. Já nem sabeis ao Deus que servis. Aliás, estáis a servir ao Deus da mentira, ao Deus do crime. E, sendo assim, Deus não pode estar nesse lugar. Jamais. Jamais. E há quem fale que vai haver uma segunda glória. Eu espero bem que essa segunda glória não seja de choro, de tristeza, de um segundo escândalo de horrores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que dirá as vítimas desses horrores? Que Deus não esteve do lado delas. Que mentira que saiu da sua boca. Que falsa profecia, que falsa palavra saiu da sua boca, Senhor ancião, presidente dos anciães. Que falsidade. Vou-vos deixar por aqui, para que o vídeo não se estenda por mais um vídeo longo. Até breve.